Agora, Mari, nós falamos aqui em socioconstrutivismo. Quando a gente fala em... Eu tô pensando no afegão médio ouvindo isso aqui agora. Sim. A gente fala em socioconstrutivismo, a gente pensa em Paulo Freire, né? E aí, naquele pensamento bem, assim, difuso, a gente pensa, Paulo Freire não funciona, então a culpa é toda de Paulo Freire. Eu queria que você explicasse para quem nos está ouvindo agora, onde entra Paulo Freire no socioconstrutivismo e de onde vêm as outras referências? Porque a gente sabe que o socioconstrutivismo é uma miscelânea. Exatamente. Quem são essas referências, né, dessa teratologia? A culpa é toda dele? Não, não é. A culpa não é toda dele. Tanto é que Paulo Freire não é construtivista, né? Paulo Freire, ele tem uma outra questão, o desenvolvimento da pedagogia crítica, a alfabetização também em Paulo Freire tem uma outra questão, também parte das maiores unidades para as menores, mas Paulo Freire não é construtivista, mas a gente tem uma aglutinação de ideias na pedagogia brasileira. E eu acho que assim, uma consonância. Na pedagogia do mundo também, né? A gente vai tendo essas correntes pedagógicas e filosóficas sendo incorporadas. E aqui, eu gosto de uma definição que para a gente parece que a gente é o tester do mundo, né? Primeiro testam aqui algumas situações para ver se vai dar certo, aí passam a aplicar depois. Então, a gente tem essa questão, a gente tem a incorporação de Paulo Freire, a gente tem a incorporação de Piaget, Vygotsky, mas a gente tem anteriormente o movimento da Escola Nova, que bebe da fonte de John Dewey nos Estados Unidos, colocando a pedagogia, né, que é conhecido como o pai da educação americana, e eles colocam a pedagogia como uma pedagogia prática, uma pedagogia que tem que aprender fazendo. Então, a gente já tem aglutinações de ideias. E John Dewey, uma corrente filosófica que bebe da fonte, que foi um combate, de certa forma, à filosofia de Rousseau, mas que também preconizava a espontaneidade, né, do desenvolvimento do ser humano. Então, a gente tem todas essas correntes filosóficas, pedagógicas sendo incorporadas aqui. E onde que entra a questão ideológica? Porque a gente vê nitidamente que isso tudo é permeado de uma espécie de um marxismo, assim, a própria linguagem do opressor, do oprimido. Você não pode falar em professor, porque a própria palavra professor é opressor, ele é um mediador. Não se fala mais em alfabetização, se fala em letramento, porque a palavra alfabetização é opressora. E essa linguagem de opressores versus oprimidos... Alfabetização é opressora aonde, né? É surreal isso, assim. Quem tá ouvindo que nunca entrou em contato com isso, deve falar, não, mas você parece linguagem de louco, vocês estão loucos. E isso está nos parâmetros curriculares brasileiros, inclusive. O professor é um mediador. Se chama letramento, todo o processo, porque letramento é muito mais amplo, né? Sim. A alfabetização é muito reducionista e tudo mais. Então, onde entra, Mari, nessa miscelânea toda, a questão ideológica marxista que a gente sente que tá ali, mas às vezes não sabe apontar exatamente Aí onde. é Paulo Freire. Aí não tem como. Aí não tem como, né? A gente coloca aqui que Paulo Freire não é construtivista, mesmo porque as ideias dele, elas foram contemporâneas às ideias, a introdução de Piaget na pedagogia brasileira. Pessoal, o papo tá muito bom e é exatamente por isso que eu preciso convidar você a conhecer todo esse universo de conhecimento que muitas vezes não é mostrado abertamente na enorme mídia, mas que você encontra aqui na Brasil Paralelo, dentro das nossas plataformas. Nós temos uma curadoria de filmes maravilhosa, inclusive desenhos infantis também na nossa plataforma de streaming. Temos mais de 90 cursos que falam de assuntos como este, assuntos que vão fazer com que você abra seus olhos para aquilo que talvez não esteja enxergando no dia a dia. Temos o Teller, que é o nosso aplicativo de audiolivros, com uma seção infantil, que é o Clubinho Literário. Muitos livros de filosofia, de teologia, que vão realmente fazer você ter uma leitura mais acurada da realidade. O conteúdo da Brasil Paralelo é esse nível aqui que vocês estão vendo. Então, vou deixar aqui na tela o QR Code e o link aqui na descrição para que você conheça o conteúdo da Brasil Paralelo mais a fundo. Né, em 1960 ali. Então, mas Paulo Freire tem esse viés marxista, claramente, ele coloca o materialismo histórico, esse processo dialógico na aprendizagem e coloca a questão da luta de classes, claramente. Então, assim, o professor não pode ser aquele que ensina porque não tem que ter autoridade, não tem que ter alguém que ensina algo a alguém. Todos nós aprendemos com todos nós. Só que a gente está falando de pessoas que precisam aprender, que precisam percorrer um caminho
que ainda não estão lá, mas chegarão, certamente. Mas tem que ter esse ensino. Então, o professor ele não pode ser reduzido a quem quer conhecimentos prontos. Não. E a educação bancária, depositar no outro, não se trata disso, né? E Paulo Freire, ele vai por essa linha. Então, assim, o problema na educação brasileira não se reduz a Paulo Freire, é muito mais amplo e especificamente na alfabetização. Mas tem uma coisa interessante, especificamente na alfabetização, porque a gente fala assim, de premissas, né, essas ideias sobre abordagem construtivista e tudo mais, mas na alfabetização ela foi incorporada com a psicogênese da língua escrita, de autoria de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Emília Ferreiro foi aluna de doutorado de Piaget, e eu tenho um livro que ela... Depois a gente fala sobre essa teoria específica, mas eu tenho um livro de Emília Ferreiro que ela dá uma entrevista a um jornalista e lá está, claramente, ela coloca que as ideias dela na educação brasileira, elas foram bem aceitas por quem já lia a obra de Paulo Freire. Ou seja, é uma Ele confluência. preparou Isso o que é terreno. impressionante. A gente vê assim como que se casaram as ideias. As ideias. Ficou fácil, porque já tinha Paulo Freire falando algumas coisas e tudo mais. Já era aquela ideia sobre educação baseada em Paulo Freire. E ela chegou, assim, com um caminho preparado. As pessoas estavam prontas para ouvir que a alfabetização não precisa ser um ensino de habilidades preditoras, que elas não existem. O rompimento ao ensino explícito. Então, não pode ensinar, tem que deixar a criança construir seu conhecimento. Com autonomia. E as práticas pedagógicas foram inspiradas nessa teoria da psicogênese da língua escrita. Não é uma prática, não é um método. Psicogênese não é método. Não. Mas é a inspiração para todas as práticas pedagógicas que se seguiram Exatamente. a partir de 1980, mais 90. 90 começou final a de 80. consolidar mesmo. Uma dúvida. Eu vejo que muitas dessas escolas, que se dizem também de elite, se vendem como construtivistas. Vocês acham que os pais que estão pagando para essas escolas são caras? Estão pagando para que os seus filhos não aprendam nem o básico? Eu não tenho dúvidas disso. Nenhuma. Conheço, inclusive, assim, conheço uma pessoa que tem uma unidade de Kumon, né, aqui em São Paulo, num bairro bem... ele recebe alunos cujos pais pagam mensalidade de 14 mil reais, 15 mil reais. Senhor Jesus. E as crianças chegam com lacunas assim Medonho. profundas de compreensão, às vezes compreensão, de alfabetização, não de matemática. E aí os pais, às vezes, né, por estarem pagando escolas assim caríssimas, com uma infraestrutura incrível e, né, super bem conceituadas, eles passam a acreditar que o filho não tem capacidade de acompanhar, né? Quando a gente sabe que não é. Né? Vira um processo de ansiedade também, né? Antes gente, você aprendia a ler, você ficava feliz. Hoje em dia, tipo, déficit de atenção. Ele tem algum problema de dislexia. Tem um autor, Fernando Capovilla, brasileiro, que ele fala da epidemia de dislexia. Mas nós estamos a produzindo impressão, mesmo. nós estamos produzindo, que não é um problema de aprendizagem, mas é um problema de ensinagem. Quem fala isso é o Dr. Vitor Hazy. Ele exatamente. fala isso. Que nós temos essa defasagem. Que ele atendendo as crianças, né, ele fala, olha, é um problema de ensinagem. Não de aprendizagem. Eu queria falar um pouquinho ainda dessa epidemia de dislexia, eu achei interessante. Como assim? A gente está produzindo de fato essas pessoas, tipo, esse diagnóstico não deveria ser menor? Na verdade, não são disléxicos, são pessoas só que não conseguiram aprender por causa que esse método porque a dislexia, ela é um quadro assim, vou usar a palavra extremo, de dificuldade de fazer esse pareamento. Porque assim, a leitura, ela não é natural, ela exige que o cérebro faça o pareamento de duas redes, né, de processamento, a visual e a do processamento da fala, né, fonológica. E quando a gente se alfabetiza, o cérebro
vai linkando Exatamente. isso, né? Principalmente com a prática, né? Então, a criança precisa entender a lógica do sistema de escrita, que é a escrita, ela não representa o sentido das palavras, ela representa a cadeia fala. de sons. É porque isso é tão óbvio para quem já sabe escrever que é até difícil entender. Exato. Porém, o que acontece? Uma parcela significativa, aí, até uns 10% das crianças, tem dificuldade para processar essa cadeia sonora de sonzinhos, de fonemas que compõem as palavras. E mais que isso, como ele não tem clareza, ele não consegue representar na memória de trabalho essa cadeia de som para parear com a escrita, né? Então, essa criança é aquela que precisa receber instrução fônica. Tem como superar a dislexia. Ela Sabemos tem como, hoje. Então, a dislexia é um quadro mais severo, né? Envolve outras coisas também, mas basicamente é isso. Agora, muitas crianças, todas essas que a gente vê hoje, que tem muita dificuldade de leitura e escrita em sala de aula, assim, eu vejo assim como professora, nossa, eu olho assim, quase 100% elas têm algum nível de dificuldade de processamento fonológico e de memória fonológica. Então, essa criança jogada no contexto do texto e com aquele ensino que foca o sentido, pula a parte fonológica, a estrutura, né, sonora da língua e vai para o sentido, essa criança ela se perde completamente. Ela não vai conseguir E a gente se tem no alfabetizar. Brasil uma impressão de que sabe ler. Então, passa ali, né? Vai passando no primeiro ano, por quê? As palavras são mais controladas, tem a imagem do lado, então tem um contexto, o contexto ajuda, o professor ajuda, a tarefa de casa, né? A lição é algo que os pais não conseguem enxergar isso, porque eles acham que é assim mesmo, tem que ter imagem e tudo mais. Então, dá uma impressão de que sabe ler. Aí vai para o segundo ano e tudo mais, só que quando começa a chegar, isso é um estudo americano, que tem a queda da 4ª série, que começa a perceber, porque surgem palavras fora de contexto, surgem palavras no vocabulário mais difícil, e é aí que eles vão se deparar. Peraí, não sabe, tem alguma dificuldade. É dificuldade de compreensão leitora, as crianças não compreendem. Não é dificuldade de compreensão leitora, é um problema na base. Nem Anterior a sequer isso. decodifica, nem sequer tem alfabetização. Porque o que é alfabetização? Por isso que a alfabetização é combatida, porque a alfabetização, ela preconiza o ensino do código, que é ensinar a ler e a escrever em um sistema alfabético. Isso. O nosso sistema é alfabético porque as letras do alfabeto representam os sons da fala na unidade de fonema. Tão óbvio. Óbvio. Só que eu costumo brincar que a gente joga o alfabeto no lixo. É uma invenção da humanidade que levou muito tempo para ser desenvolvida. A gente joga no lixo toda vez que a gente não ensina a vocação da letra. Pessoal, antes da gente continuar com esse papo aqui, que eu sei que vocês estão gostando, se estiver gostando, deixa o like, isso ajuda a gente levar esse programa pra frente, tá bom? Mas pausa rápida para avisar que nós temos o plano mensal da Brasil Paralelo. O QR Code está aparecendo na tela, o link da descrição, a gente já explicou um pouquinho da curadoria, nossa, não é, Lara? O que tem dentro da plataforma, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, vem pro lado de cada mesa, assina Brasil Paralelo, esteja com a gente lá no streaming da BP.